o ápice de toda a misericórdia de Deus na terra. Peçamos a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso entendimento, que Ele nos fortaleça e nos dê o aumento da fé e da caridade no nosso coração. Cantemos. Livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do mundo. Ordem de Deus instantemente intervenidos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitrai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas, assim seja. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Misericórdia materna, rogai por nós. Com o vosso Filho ao envia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Podemos nos sentar. Filhos, filhas, eu quero meditar, antes de vocês irem para o gospel, sobre uma passagem muito conhecida. Está em Apocalipse 12, todos sabem. Apocalipse 12 é a luta entre a mulher e o dragão. Quero meditar esta passagem para refletir sobre a misericórdia materna como último chamado de Deus à salvação. Todos vocês já ouviram de Jesus para Santa Faustina que a última tábua de salvação é a misericórdia. Sem a misericórdia divina ninguém se salvará. Sem a misericórdia divina como tábua última de salvação, nós não conseguiríamos caminhar em Deus nem viver a graça. Portanto, nesse momento da história, onde os pecados dos homens bradam aos céus,
a misericórdia tem que triunfar. Por isso eu quero ler esta passagem e depois meditar sobre ela, porque eu creio, e assim nosso Senhor nos inspira a cada dia a crer, que esta misericórdia de Jesus, nesse tempo tão terrível da história humana, ele passa pelo coração da Virgem. E lendo esta passagem de Apocalipse 12, nós compreendemos isso mais profundamente. Visão da mulher e do dragão. Em seguida, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava de dores, aflita para dar à luz. E apareceu um outro sinal do céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, querendo devorar o seu filho. Tão logo desce à luz. E ela deu à luz um filho, um menino, que tinha sido destinado a governar todas as nações com o cetro de ferro. Mas o seu filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. E então a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para aí ser sustentada por 1260 dias. Houve uma grande batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e seus anjos combateram, mas não conseguiram vencer. Nem se encontrou mais o seu lugar no céu. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi derrubado, e os seus anjos foram atirados com ele na terra. E eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora a salvação, o poder e o reino são do nosso Deus, e a força é do seu ungido, porque foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho, desprezando a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os seus habitantes, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós cheio de raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que havia sido derrubado na terra, perseguiu a mulher, que tinha dado à luz um filho, um homem, e as 2 asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse até o deserto, onde ela é alimentada por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, longe da serpente. A serpente vomitou o rio de água contra a mulher, para que ela fosse arrastada na correnteza. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão tinha vomitado. E o dragão se irritou contra a mulher e foi guerrear contra o resto dos seus filhos, os que cumprem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Filhos, filhas, esta passagem, ela, claro, quis ler toda para que vocês meditassem, mas ela traz uma coisa que nós muitas vezes esquecemos. Nós vivemos nesse mundo atribulados, porque o demônio desceu à terra para fazer guerra aos filhos da mulher, aqueles que restam ainda nesse mundo, e a mulher trava uma guerra contra esta serpente, a fim de salvar estes filhos, resto dela, que permanecem na terra. Nós somos os filhos da Virgem que ainda estão na terra. Aquele filho foi levado para o céu, Jesus e os santos. O resto da descendência da mulher que está sobre a terra somos nós. Mas nós seríamos derrotados pelo demônio muito facilmente se essa mulher não combatesse conosco.
quando Nossa Senhora apareceu em Fátima. Só mais um trecho que eu quero ler. Quando ela apareceu em Fátima, a irmã Lúcia estava no convento, rezando pela madrugada, e rezava com os braços em forma de cruz. E estando ali em oração, durante a madrugada, ela tem uma visão de Nossa Senhora. Eu queria ler esse trecho da visão, onde ela diz assim: eu estava sozinha, ajoelhada, rezando com os braços em forma de cruz, e a única luz que tinha na igreja era a luz da lâmpada. De repente, ela diz, a capela se iluminou com uma luz sobrenatural, e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o alto do teto. Em uma luz mais clara vi na parte superior da cruz a face de um homem, com o corpo até a cinta. Vocês já viram essa imagem? Talvez agora não façam memória, mas essa imagem existe. É como uma imagem da Santíssima Trindade, onde Deus Pai, não é, está com o Espírito Santo e Jesus na cruz, e Nossa Senhora do lado, com o cálice colhendo o sangue de Jesus. Ela diz assim: um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, eu vi um cálice e uma hóstia grande, sobre a qual caíam as gotas de sangue que corriam pela face do crucificado e de uma ferida no peito do crucificado. Escorregando pela hóstia, essas gotas caíam dentro do cálice. Sobre o braço direito da cruz estava Nossa Senhora, e o seu imaculado coração na mão esquerda, sem espadas nem rosas, mas com uma coroa de espinhos e enxames. Com o seu imaculado coração na mão, sobre o braço esquerdo, umas letras grandes, como se fossem de água cristalina, que corressem por cima do altar e formavam estas palavras: graça e misericórdia. Essas duas palavras, elas correspondem à própria Virgem Maria. A Virgem Maria é a plena em graça, porque foi agraciada pelo dom mais sublime, que é o da Imaculada Conceição, por causa da maternidade divina. E a misericórdia, porque a Virgem Maria, depois de Nosso Senhor da cruz, foi quem nos alcançou a graça da salvação. Então, essas duas palavras, elas dão para nós o conhecimento de quem a Virgem Maria é. E, sinceramente, a última palavra, ela tem sido esquecida. Me parece que os católicos, em algum momento, e a gente sabe quando isso aconteceu, foram esquecendo Nossa Senhora por conta do mundo protestante, que no Brasil atacou fortemente a religião sagrada, fortemente. O evangelismo protestante do Brasil tem um século que eles batem em Nossa Senhora, um século que eles trabalham contra a fé mariana na igreja, e nós estamos num momento da história em que ninguém faz mais catequese sobre Nossa Senhora. Eu sou padre, eu sou professor e sei o quanto os seminaristas estudam sobre Nossa Senhora. Quase nada. Se vocês pensarem que para um padre se formar padre, o curso dele na faculdade, porque ele estuda 8 anos, é verdade, mas o curso dele na faculdade tem um semestre sobre Nossa Senhora, e nesse um semestre ele estuda 18 horas aula sobre Nossa Senhora. Significa que, se fosse botado no tempo, na faculdade, não estou dizendo estudo particular, na faculdade, o estudo sobre Nossa Senhora que um seminarista faz para se tornar padre e pregar sobre Nossa Senhora, não corresponde a um dia inteiro corrido. Como que vocês podem achar que uma pessoa consegue pregar em profundidade sobre um tema que obrigatoriamente, claro, obrigatoriamente, porque a gente estuda sozinho, mas obrigatoriamente, hoje o seminário tem exigido simplesmente isso. É claro que o padre, o máximo que vai falar de Nossa Senhora é aquela nossa mãezinha que ela cuida de nós. Nossa Senhora não é isso somente. E é o que você tem. Se você vai numa loja católica para comprar um livro sobre Nossa Senhora, você não encontra.
e se encontra um livro de oração. Não precisa de um livro de oração para Nossa Senhora. O filho fala com a mãe lendo um papel: mãe, eu te amo, por favor, me dê essa graça. É assim que a gente fala com mãe? Mãe, a gente fala de coração para coração, não precisa de livro de oração sobre Nossa Senhora. Mãe, você se ajoelha e diz: mãe, por favor. Sua mãe é sua mãe. Com mãe a gente fala, às vezes nem fala. Mãe, basta olhar para o filho que ela sabe que ele precisa. Quem é mãe aqui sabe disso. Não precisa fazer um interrogatório para saber o que o menino está passando muitas vezes, né? Basta a mãe olhar, se for uma mãe de oração, tá, né? Basta ela olhar porque ela sabe o que está acontecendo com o filho. E aí você vai na loja procurando um livro para estudar sobre Nossa Senhora, um livro de doutrina mariana, porque só ama mais quem conhece mais, e precisa estudar. Você chega lá e não encontra. Em Brasília tem umas centenas de padres. Tem um padre em Brasília, um único padre, que fez um doutorado sobre Nossa Senhora. Vergonha. Mas sabe que essa vergonha é fruto do grande combate do protestantismo contra a fé mariana no Brasil. A gente tem medo. Se alguém fala que a gente adora alguém além de Jesus, a gente diz logo: não, claro que não, meu Deus é um só. Mas veja, a igreja nunca disse o contrário. Então o que você tem que defender? Por que você tem que sentir a necessidade de se defender de uma coisa que a igreja nunca disse? Porque eles batem muito forte. E como a catequese é muito fraca, a nossa fé mariana, ela foi diminuindo, enfraquecendo, ao ponto de terem pessoas que vão à igreja, rezam bonitinho, mas não conseguem sequer pensar em dirigir uma prece verdadeira do fundo da alma a Nossa Senhora, porque não sabe se vai, se não vai, se vai conseguir, se não vai conseguir, se Nossa Senhora vai me dar, se não vai, e qual é o papel dela na verdade. Olha, porque Nossa Senhora é nossa mãe, Nossa Senhora cuida de nós, sinto o calor dela, sinto o abraço dela. É muito bonito dizer isso. Agora fala isso para uma pessoa que nunca teve mãe, que nunca sentiu o abraço de uma mãe, e você vai ver o quanto ela vai ter raiva dessa oração. Sinta, Nossa Senhora é como se fosse a sua mãe te abraçando, te pegando no colo. Sinta, é tão lindo ver, é tão lindo para quem teve mãe. Eu tive a minha, graças a Deus, está bem por aqui. Até hoje me beija, eu fico feliz. Filho não tem idade e não tem estado de vida. Pode ser padre, pode ser papa, pode ser quem quiser. A mãe, ela tem afeto e abraça a igreja. A minha igreja, graças a Deus. Mas tem gente que não teve mãe, que não teve beijo de mãe. Então não diga para todo mundo fazer essa experiência, por quê? Porque muitas pessoas vão ficar muito feridas. E eu sempre digo isso. Tem pessoas que vão na igreja católica e não conseguem olhar para o lado onde está a imagem de Nossa Senhora. Porque todo mundo sente tudo quando fala de Nossa Senhora. Só ela que não sente. Está numa oração muito linda e todo mundo chorando, maravilhado com aquela experiência afetiva de Nossa Senhora, e o outro lá parado, olhando assim para o lado. Todo mundo sentindo, chorando, maravilhado. Ele olha para um lado, olha para o outro, não sente nada. Pior, quando ele pensa que por causa disso Nossa Senhora não o ama. Isso é terrível. Mas na verdade não é nada disso. É simplesmente porque aquela pessoa não teve experiência materna. Ela não teve uma mãe que a acolhesse no braço e a fizesse sentir o amor de uma mãe, como toda boa mãe deveria fazer com seu filho. Então, quando você diz para as pessoas somente isso sobre Nossa Senhora, corre-se um risco, na verdade, de fazer com que a pessoa se afaste ainda mais de Nossa Senhora. A Nossa Senhora é nossa mãe, é claro que é. Mas ela é como uma mãe humana? Não, ela não é como uma mãe humana. Nossa Senhora é uma mãe divina. Ela não é uma mãe humana, então não pode comparar com uma mãe humana.
Ela abraçou e beijou Jesus como mãe, é verdade, mas o relacionamento era divino, era puro, era imaculado. Que dia que a minha mãe era imaculada? Nunca. Da mesma forma que minha mãe me abraçava e me beijava de manhã, ela poderia de tarde, ó. Nós não sabemos, se nós não pedirmos uma graça espiritual, nós não sabemos o que é esse amor de Nossa Senhora. Então não se pode comparar continuamente, por falta de conhecimento e de doutrina mais profunda, ficar falando de Nossa Senhora só nesses aspectos, porque é muito perigoso para a fé. E eu volto e digo, então, se é assim a vida e a formação dos seminários, veja lá a formação do povo, porque vocês recebem aquilo que os padres dão nas homilias, e quem tem um pouco mais de interesse e preparo, vai buscar estudar alguma coisa a mais. Então, só para dizer que no início de tudo, nós temos que aceitar que a nossa fé em Nossa Senhora anda muito pequena. Quando eu digo nossa, de muitos católicos. Isso é muito triste, porque Nossa Senhora, na própria leitura nós vimos, quem está guerreando pela salvação dos seus últimos filhos, quem está tentando salvar, proteger contra esse inimigo que desceu com raiva para a terra, é ela. Quem está tendo misericórdia e pagando o nosso preço, como na visão a irmã Lúcia via, um anjo com a seta de fogo lançada para a terra, gritando penitência, penitência, há 100 anos atrás, penitência, porque o mundo há 100 anos atrás já estava em grandíssimo pecado. Veja lá, 100 anos depois, já tivemos 2 guerras nesse período, já tivemos revoluções das mulheres, liberação da sexualidade, as drogas, tudo nesse século. Tudo nesse século. Divórcio, aborto, tudo nesse século. Satanismo, igreja de Satanás, tudo nesse século. A pobreza, a miséria das almas e um século. Aquele anjo dizia, com a seta de fogo lançada para a terra, dizendo: Deus vai punir os homens. Penitência, penitência, penitência. A Virgem Maria coloca a mão dela para que aqueles raios não caiam sobre nós, para que a ira de Deus não se derrame sobre o mundo. Isso em Fátima, há 100 anos. E Nossa Senhora prometendo: consagrem-se ao meu imaculado coração. Consagrem-se ao meu imaculado coração e o mundo encontrará a paz. Consagrem-se ao meu imaculado coração e o mundo será restaurado. Onde está? Cadê os consagrados? E Nossa Senhora lutando por nós, levantando movimentos. Legião de Maria nasceu nesse século. Lindo movimento. Legião de Maria, um exército, para ser um exército combativo. Nossa Senhora suscitou papas marianos. Veja São João Paulo II, que extraordinário, que pagou um preço altíssimo pela nossa fé, altíssimo. O atentado contra a vida dele, e ele pegou a bala depois e botou: eu quero essa bala na coroa de Nossa Senhora. Foi ela que salvou a minha vida. Testemunho extraordinário de santidade, de fé que ele tinha. Nossa Senhora suscitou movimentos, a milícia da Imaculada, por exemplo, o movimento mariano, fortíssimo, combativo também. São Maximiliano, ele combatia contra os maçons, era um combate duro. Foi preso, foi morto na Segunda Guerra Mundial, cremado o corpo dele, assassinado. E assim Nossa Senhora foi suscitando nesse século muitos santos marianos. Quantos homens e mulheres devotos verdadeiros Nossa Senhora fez levantar, por exemplo, por meio da santa escravidão, de amor a Nossa Senhora, um novo exército mariano de gente que estuda, que se consagra, que vai atrás.
Claro, e quem se consagra se percebe logo, a vida muda muito rápido. Que é uma verdadeira devoção. É a devoção puramente afetiva. São Luís diz, é efetiva, muda a vida. Porque o que o protestante queria de nós é: trate Nossa Senhora como uma mulher qualquer. Quando eu fico fazendo esse discurso contínuo de que Nossa Senhora é como se fosse minha mãe, como se fosse sua mãe, como se fosse, Nossa Senhora não é como se fosse, ela é a nossa mãe. E o protestante bateu nisso para que nós tornássemos Nossa Senhora uma mulher qualquer. E tem gente na Igreja Católica que trata Nossa Senhora como uma mulher qualquer, comparando os afetos dela, só que não entendendo o poder que ela tem. O poder dela é de misericórdia, é de salvação. E aí, quando você precisa de salvação, ao invés de correr ao porto seguro, que é o coração misericordioso dela, você vai para as suas misérias e se angustia, chora, se maldiz, às vezes até se afasta de Deus, da igreja, porque eu tenho tanto pecado, falei, que eu acho que nem salvar eu vou ser, nem salva eu vou ser. Isso tudo é falta de fé, mas ninguém nos ensinou, ninguém falou para nós que era assim, né? Que existia uma mulher combatendo continuamente, porque o demônio desceu para cá, para a terra, e está combatendo contra o resto dos filhos da mulher. Nós somos filhos, não é como se fosse, não é para sentir como se fosse, é para sentir como é. A irmã Teresa às vezes diz: Frei, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falo: estou precisando da minha mãe e do céu, conquista para mim. Quem tem uma mãe sabe o que é ter uma mãe. Só que entenda, a sua mãe na terra é sua mãe na terra. A sua mãe do céu é a sua mãe do céu. Então, busque amar e conhecer a sua mãe na terra, para amá-la mais. Mas para amar a mãe do céu, você tem que buscar a conhecer. Como que Nossa Senhora pode ser um último chamado à salvação, se a fé dela tem diminuído dia após dia na igreja por falta de verdadeira oração mariana? Porque a oração mariana, ela não é uma oração qualquer. Foram os protestantes que introduziram na Igreja Católica a oração mariana puramente afetiva, em que para saber se ela te ama, você precisa chorar e se emocionar. Eu passo anos sem ver minha mãe, que na terra, naturalmente, depois de Deus, Nossa Senhora é a pessoa que eu mais amo. Mas quando eu a vejo, e quando eu sinto a presença dela, eu fico derretendo em lágrimas. Eu sei que ela me ama, eu sei que pode passar 1 ano, 2, 10, 20, como eu vivi mais fora da minha casa do que dentro. Saí de casa com 17 anos, eu tenho 40, eu estou ficando velho, quase. É claro que eu vivi mais anos longe dela, e mesmo assim, eu sei que o amor que ela me tem é verdadeiro. Ela não precisa me provar que me ama, basta que ela exista, e eu sei que ela me ama. Não é diferente. Nossa Senhora não precisa me provar que ela me ama. O coração dela foi traspassado por mim lá na cruz. Ela não precisa me provar, me fazer sentir, mas ela precisa me dar uma certeza: que ela está continuamente combatendo por mim. E essa certeza a Sagrada Escritura que nos dá. Portanto, é verdade absoluta. Ainda que você duvidasse que Nossa Senhora te ama, ou que ela estivesse combatendo para alcançar a sua salvação, e isso é misericórdia, está aqui, é bíblico, portanto é verdade absoluta, é inspirado. Ah, Frei, eu não tenho certeza. Tem, não, leia a Bíblia, Felipe. Quem te dá certeza da sua fé é a Sagrada Escritura. Vai ler a Bíblia, está lendo pouco. Mas será que ela me ama mesmo? Eu sou um filho tão ruim, mas de filho ruim por ruim. Tem algum de nós que é bom filho?
Para a nossa mãe na terra até que pode ser, porque ela tem pecado e a gente também. Então se a gente fizer um pouquinho de esforço e agradá-la, já está bom. Ser bom filho na terra é fácil. Agora, quem aqui poderia ser um bom filho para a Virgem Maria? Então seja um sacerdote. Porque para ser um filho da Virgem Maria assim predileto, tem que ser padre. Amém. Que Deus suscite aqui aquilo que nós veremos daqui a 20 anos. Por que estou dizendo isso, filhos? Porque nós chegamos a uma etapa da nossa história em que nós precisamos da misericórdia mais do que tudo. E nós não estamos sabendo onde buscá-la. Tem pessoas na igreja, mesmo entre nós católicos, aqui eu não falo mais nem do mundo, porque se a gente não converte quem está em casa, veja lá quem está fora de casa. Hoje a gente tem que pregar para os católicos. Deixa os protestantes ver a vida deles. Se a gente não conseguir fazer com que um católico ame a sua sagrada religião, como você vai querer que o outro ame? Você não ama sua mãe, quer que seu amigo ame, né? Para todo mundo lá fora, você fala que sua mãe é a melhor pessoa do mundo. Chega em casa, você é o filho mais desobediente, mais turrão, mais difícil para sua mãe. Que tem dito de você. E a dor do nosso coração é porque Nossa Senhora está aí. É um dado da nossa fé. E a gente precisando de misericórdia, buscando força nas nossas orações, nas nossas penitências, tentando encontrar força. Não, agora eu estou fazendo 40 dias de jejum, Frei, estou comendo pão e tomando água, só isso para poder vencer um monte de vida. Tentando tirar força de onde não tem, buscando se fortalecer na fé e reza, e visita o santuário, e recebe indulgência plenária, lutando, pensando que eu vou dar conta de sustentar a minha fé, ou que eu tenho que dar conta, porque nós esquecemos que na verdade o céu só se alcança através da misericórdia. Mas eu não sei como conquistar esse negócio, por falta de fé, por falta de conhecimento. É muito triste ver isso entre nós, católicos. A palavra de Deus diz que Nossa Senhora está combatendo contra essa serpente que se lançou raivosa, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Se em Fátima, 100 anos atrás, Nossa Senhora disse aquilo, o meu coração triunfará, se consagra a Ele, porque ela sabia o que viria para nós. Pensa, Nossa Senhora apareceu em 17, em 19 uma guerra, em 30 e poucos outra guerra, guerras terríveis, que matou milhões de pessoas, pessoas que se suicidavam no campo de concentração, as pessoas desesperadas com aquele sofrimento, se lançavam na cerca eletrificada. Eu fui lá, na Polônia. Quando você chega naquele lugar, seu coração treme, é escuro, é seco, não tem vida. Saber que ali milhões de pessoas morreram, mulheres grávidas, crianças pequeninas, homens, pais de família, padre, freira, milhões de pessoas. O forno crematório não parava dia e noite, 24 horas queimando os corpos. Coisa terrível. Você olha as fotos, as pessoas sem dignidade nenhuma, os excrementos dela eram feitos assim, dentro do quarto, no chão, não tinha dignidade nenhuma. Quem conseguiria suportar aquilo? Extremo da miséria do homem, se Nossa Senhora não estivesse ali do nosso lado. São Maximiliano é extraordinário, porque ele também teve que passar por tudo isso, ver a sua urina derramada ali no meio das pessoas, um padre sem dignidade nenhuma, sem poder tomar banho, mau cheiro, sentindo dor continuamente, de dia e de noite, as pessoas gritando, gemendo, deitados gemendo sobre um pau seco, que botava um pouco de feno em cima de capim, e eles dormiam lá. Eu vi.
Ser humano sem a mínima dignidade, mínima dignidade. De manhã eles viam um, de noite já não estavam mais lá, já tinham matado. E eu sempre me perguntei como São Maximiliano guardou a pureza do coração e a fé. Porque quando um prisioneiro fugiu e outros 10 morreriam no lugar, ele vai até o responsável e diz: olha, eu quero trocar a minha vida por esse homem. Porque ele tem família, ele quer voltar para a família dele. Eu sou padre, eu quero trocar a minha vida no lugar da dele. Aquele homem não entendeu nada, mas eles odeiam os padres. Os comunistas, nazistas, socialistas odeiam os padres, odeiam com todas as forças da alma deles. Veja o que está acontecendo na Nicarágua. Em casa tem um frei visitando, ele é da Venezuela. Passou necessidade extrema. Padres, existe um ministério do governo comunista só para tratar dos padres. Eles odeiam os padres. Quando São Maximiliano disse: eu quero trocar a vida, na hora. Mas vocês não sabem o que era morrer naquele lugar. De fome. As pessoas gritando. Câmeras de tortura que eu vi. Eles colocavam as pessoas em pés. Deixavam a pessoa em pé num cubículo que cabia o corpo dela somente. E deixavam ela lá até morrer. As pessoas uivavam de dor nos ossos, em pé, sem poder dobrar o joelho. Morriam em agonia tremenda, profunda. Eu perguntava: como São Maximiliano guardou a pureza do coração dele, a bondade? Até a última hora ele dava assistência a quem ia morrendo e salvando pela misericórdia materna de Nossa Senhora aquelas pessoas que estavam ali prontas a simplesmente blasfemar contra Deus. Quer dizer, onde está Deus? Onde está Deus que não vem aqui nos salvar? Cadê essa misericórdia de Deus que não vem aqui? Veja, Jesus apareceu para Santa Faustina exatamente nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Por que vocês acham que ele apareceu para ela nesse tempo? Porque as pessoas se desesperariam da fé. As pessoas morreriam, iriam ao inferno mesmo sofrendo penas injustas. Porque elas simplesmente não suportariam o peso daquela tribulação. E dizem que se ouviam do lugar onde colocaram que São Maximiliano morreu, num bunker, abaixo da terra, um buraco na terra, que eles cavavam, construíam um pequeno cubículo e botavam lá 10 pessoas para morrer lá. Tiravam a roupa delas, jogavam lá. E todo dia vinha o médico para poder tirar o que comeu. São Maximiliano aguentou 14 dias. Pense, ali eles faziam as suas necessidades fisiológicas. Então pensem o que é vocês. A dignidade que nós temos como ser humano. Sem roupa, sem dignidade, sem nada. E os escritos de São Maximiliano diz que à noite se ouviam os cantos que eles entoavam a Nossa Senhora, lá do fundo desse negócio. Veja, quem preservou a fé mariana conseguiu guardar a misericórdia do seu próprio coração. São Maximiliano, poucos meses, 4 meses antes de morrer, festa de Corpus Christi, não podia rezar missa naquele lugar. Já estava perto de morrer. Ele, atrás de um monte de pedras e tijolos, se reuniu com um grupinho de prisioneiros com ele e dizia assim: está escrito na carta, ele dizia assim: nós somos mais fortes do que o nosso inimigo. Como? Se ele estava um palito, todo mundo desnutrido, não tinha o que comer. E ele dizia: nós somos mais fortes do que o nosso inimigo, porque nós temos um alimento que não nos deixa morrer, que era o Santíssimo Sacramento, que era o dia da festa de Corpus Christi, e eles não podiam nem comungar na missa, mas São Maximiliano dizia: nós temos um alimento que não nos deixa morrer. E mesmo sendo oprimido, maltratado, e vendo seus irmãos morrerem ali ao lado dele, ele não perdia a misericórdia do coração dele para com aqueles que faziam mal a eles.
Vocês acham que a misericórdia se preserva no coração facilmente? Se uma pessoa faz um mal a você, até você conseguir perdoá-la, você sofre, reza, chora, pede a Jesus, confessa 2, 3, 4, 10, 20 vezes. Ô Padre, eu preciso perdoar, mas me fez um mal tão grande, eu preciso perdoar, estou pedindo a Deus que me dê força para perdoar. Veja, preservar a misericórdia no nosso coração não é uma coisa fácil. E aqueles homens preservaram a misericórdia no coração deles no lugar de maior tormento para uma alma. E a pergunta é: como que ele conseguiu preservar? A resposta é única. Ele dizia: eu tenho uma ideia única, um pensamento fixo, um amor único, é a Imaculada. Tudo posso naquele que me fortalece pela Imaculada, São Maximiliano dizia. Eu quero conquistar todos os corações, ele dizia, para Cristo, pela Imaculada. Um coração que entendeu o que era a misericórdia materna de Nossa Senhora. Porque o homem que conseguiu preservar, no meio do maior sofrimento, a sua misericórdia, só era possível por um motivo: Nossa Senhora. Quem é que estava aos pés da cruz, vendo um homem com uma lança apontada para o peito do seu próprio filho, e vendo aquele homem lancetar o coração de Jesus, e perdoar aquele homem naquele exato momento, e aquele homem alcançar misericórdia, porque São Longinos foi o primeiro a alcançar misericórdia, quando a água e o sangue jorraram do coração de Jesus, e a palavra diz: versaram sobre ele, ele caiu por terra. São Longinos caiu por terra e declarou: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ele se converteu naquela hora. Como que São João, Santa Maria Madalena guardou a misericórdia no coração deles, porque eles poderiam se revoltar contra os judeus, contra quem matava, contra os romanos. Jesus queria que perdoasse a todos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Filhos, nós não estamos conseguindo nem saber como encontrar misericórdia. Veja lá como preservar no nosso coração. E isso tudo porque o demônio trabalhou contra nós, nos desviando da mulher, nos afastando da mulher. Essa mulher, Nossa Senhora, mas toda mulher. A igreja é uma mulher, tá? A igreja é a esposa do Cordeiro. E essa mulher, Deus deixou no mundo para ser para nós o sinal da misericórdia dele. Onde as crianças são batizadas? Onde vocês vão ao tribunal da misericórdia receber a absolvição? É na igreja. A igreja é a esposa de Cristo, que foi deixada para ser a mãe da misericórdia no mundo. A igreja é chamada mãe e mestra da humanidade. A igreja é a nossa mãe. Aí você diz: Frei, mas eu precisei da igreja, minha mãe morreu, minha mãe era católica, devota, ia à missa todo dia. Minha mãe estava lá agonizando para morrer, eu precisei que o padre fosse lá dar unção, e o padre não foi. Claro, não julgue o padre, porque eu falo porque eu sou padre. O tanto de coisa que eu faço, se Deus não me der sanidade mental, eu não dou conta. Porque tentando amparar um, amparar outro cai daqui, você tenta segurar. Não é que a gente tem muito tempo sobrando, é verdade. Mas veja, para você que viu a sua mãe agonizando, precisando do sacramento da última hora, você sofre quando não tem a assistência da igreja. Eu precisei confessar, o padre não quis. Pior ainda, quando você vê um padre sendo perseguido na igreja, né? Você diz: meu Deus, por que a igreja, que deveria guardar os sacerdotes, está perseguindo os sacerdotes? Às vezes um padre mais caminhando para a santidade ali, e aí alguém não gosta e persegue. E a gente começa a perder até a fé na igreja.
Já viu aquela pessoa que diz: eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja? Já ouviram alguém falar isso? Ah, eu acredito em Deus, mas não vou na igreja. Acredita em Deus, mas não acredita na igreja. Mas a igreja não deveria ser a nossa mãe? É o mesmo que você diz: eu não acredito nas mães. Sim, mas isso é normal, porque hoje tem muitas mães que não são dignas de fé. Se uma mãe maltrata o seu próprio filho, primeiro tirando dele a graça de ser católico, não o leva para ser batizado. Aquela mãe pagã que diz assim: não, deixa crescer, que aí ele escolhe o que ele quer ser. Depois, pior, quando faz do seu filho, não é, um sofredor, humilhado, mães que espancam seus filhos à custa de nada, não ensinam o amor, não ensinam o que é certo, criança desorientada, com 10 anos sem saber o que fazer da vida, humilhados, maltratados, sofrendo. Vocês acham que esse tipo de atentado contra crianças muito pequeninas, crianças em creches, vocês acham que esse tipo de coisa é liberdade do demônio de fazer o que ele quer? Isso é permissão divina. O demônio não move um pé, uma mão, se Deus não permitir. E se aquilo aconteceu, Deus permitiu. E sinceramente, o nosso coração treme quando a gente vê esse tipo de permissão de Deus. Porque Deus permite essas coisas. Mas vocês acham que Deus permite para fazer crianças sofrer? Vocês sabem que um machadinho contra uma criança pequenina faz estragos enormes. Não vou ficar criando aqui imaginação na cabeça de vocês não, mas vocês sabem que terror é isso. Vocês acham que quando Jesus nasceu e permitiu que milhares de crianças fossem assassinadas em Jerusalém, nos arredores de Belém, quando Jesus nasceu e foi perseguido por Herodes, não foi liberdade que o demônio teve, foi uma permissão divina? Vocês acham que Deus permite essa coisa porque Ele gosta e Ele quer? Vocês acham que Deus quer ver uma criança gritar assustada porque tem um louco atrás dela correndo com uma faca, com um revólver, com um machado na mão? Se Deus permite esse tipo de coisa, é porque o pecado do mundo já está transbordando a taça da ira de Deus. Se Deus permite, vejam, filhos, Deus pode permitir o sofrimento na minha vida. E como adulto, eu dar os meus pulos e tentar me proteger, me salvar. Se vem um doido aqui com arma para atirar em mim, eu tenho inteligência suficiente para me jogar para o lado, correr, tacar uma pedra, dar um chute. Aqui nós estamos falando de crianças pequeninas, tá? Indefesas, inocentes, que não tem talvez um pecado grave, porque eram crianças de creche. Criança de creche não tem nem a idade da razão. Se não tem idade da razão, não pode falar em pecado. Então são inocentes. Se Deus está permitindo esse tipo de coisa acontecer com inocentes crianças, é porque o nosso pecado já está ultrapassando todo o limite. Aí, quem está faltando com a misericórdia nesse caso? Quem é? É a mãe, né? Quem é que está abortando as crianças no ventre? Não, aborta como se estivesse... Vou tomar aqui um comprimido. Não é comprimido de dor de cabeça, é Citotec. Não é comprimido de dor de cabeça. Você toma hoje, toma amanhã, depois outro. Tem uma vida dentro de você. Tem um outro ser dentro de você. Não, eu não quero essa gravidez se eu me desejar. Indesejável. Ah, não foi programado, então eu não quero, então eu vou tirar. Estou decidindo se vou tirar. E vocês acham que esse tipo de pecado tem uma mulher lutando contra Satanás, contra o próprio demônio, para salvar o resto dos filhos de Deus, e tem outras mulheres trabalhando pelo contrário?
a misericórdia materna é o último chamado de Deus para a salvação, porque é esta misericórdia que no mundo está faltando, ao ponto de alguém falar assim: eu acho que Nossa Senhora não tem poder para me ajudar. Já ouvi isso como padre. Meu filho, por que você não consagra a Nossa Senhora? Porque você não é? Eu sei que eu sou consagrado e sei que só sou padre porque sou consagrado, e sei que só me mantive junto à Nossa Senhora por causa dela, por causa da consagração a ela, por causa de fidelidade ou de santidade pessoal. Isso é coisa de protestante. Católico não tem santidade pessoal, tem confiança em Deus. Quem me salva, quem me santifica é Deus, porque eu mesmo só é ruim, como dizia. Se dependesse de mim, Frei, eu só é ruim mesmo. É tipo o Chicó do Alto da Compadecida. Comigo é na base da ruindade, é da mentira, ele falava. E Nossa Senhora: não, João, para com isso, não fala assim. Querendo salvar, né? Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Nossa Senhora querendo salvar ele dizendo: não, comigo é na ruindade, ele é na mentira. Comigo é na base da mentira. Nossa Senhora: para com isso, João, você fez isso porque precisava, não fala assim. E querendo dar um jeitinho de arrumar um espacinho para salvar o João. O Chicó, sei lá. Veja, se essa mulher está tentando fazer todo tipo de esforço para me salvar, e eu fazendo todo tipo de esforço para me afastar dela, dizer: não, eu acho que ela não tem poder para me ajudar, não, filho. Meu filho, se consagra a Nossa Senhora. Mas eu não vou conseguir ser fiel se eu consagrar. Consagra, pelo menos. Sabe que o protestantismo invadiu a nossa mente. A gente cria um monte de doutrina que não é católica, enfia na nossa cabeça e queremos ainda colocar no coração dos outros. Toma cuidado, viu, que Deus castiga. Doutrina mais estranha à fé católica do que essa. Jesus disse no Evangelho: eu vim para salvar, para curar, não vim para condenar. Porque Deus castiga, viu? Sabe o que está acontecendo na sua vida? Por causa dos seus pecados. É por isso que Deus está permitindo, né, você passar por isso. Essa doença aí é porque você pecou. Essa doutrina não é católica, mas está na cabeça de muitos católicos. E aí quando o padre diz assim: não, para com isso, reze a Nossa Senhora, consagra ela. Eu falei: mas será que ela vai me ajudar? Porque eu sou tão pecador. Percebe o que eu estou dizendo? Quanto nós não sabemos o que é a misericórdia que vem do coração da mãe? Engraçado. A fraternidade, ela foi fundada há 8 anos atrás. O nome da fraternidade que eu fundei é um nome muito simples: Misericórdia Materna. Eu sei o que é misericórdia materna porque eu conheço Nossa Senhora. Toda misericórdia que eu recebi de Deus veio comigo no coração dela. Então eu sei que para mim é Nossa Senhora mesmo. Meu caminho para o céu é Nossa Senhora. Se eu for para o inferno, foi porque eu não obedeci a ela. Mas para o céu eu só vou se ela me levar. Então eu sei o que é misericórdia materna. Aí você vai falar, às vezes, com uma pessoa: Frei, como é que é o nome mesmo da fraternidade? Misericórdia materna. Não, porque a fraternidade da maternidade, da Nossa Senhora da maternidade, as pessoas não conseguem nem isso. O que é misericórdia materna? Você é mulher? Sou. Nunca passou pelo seu coração misericórdia, nada assim pelos seus filhos, nada pelo mundo? Não, nunca rezou. Misericórdia materna é aquilo que brota das suas entranhas. É seu filho, é dar a vida a alguém. Misericórdia materna, primeiro aspecto dela é dar a vida a alguma coisa. Pessoa. Se não biologicamente, espiritualmente, gerar alguém. Eu falei: mas eu não posso ter filho porque eu sou estéril. Gere na alma. Nossa Senhora nos gerou no útero dela para casa. Ela é menos mãe nossa por causa disso? Não, ela nos gerou espiritualmente. É possível gerar uma pessoa espiritualmente, por isso pode ser mãe espiritual, né, de alguém.
Sabe por que é difícil dizer misericórdia materna? Porque o que está faltando no mundo é misericórdia materna. Tem mulher trocando tudo. Não vou casar e ter filho não, porque eu estou querendo passar no concurso aí. E aí se eu for casar agora e ter filho, primeiro eu vou gastar muito dinheiro. E depois se eu tiver filho aí, minha vida vai ter que parar para cuidar dele. Sua vida já parou há muito tempo. Quando você decidiu que você não seria mulher. Não quer amar, não quer gerar, não quer cuidar, não é mulher. Pode ser qualquer coisa. Um homem vestido de saia, qualquer coisa assim. Mulher mesmo, tinha que amar. Primeira característica do gênero feminino, amar. A mulher foi feita para ser a beleza de Deus e mostrar o amor dele no mundo. E ela faz isso dando a vida a alguém. Segundo aspecto. Dar a vida é suficiente? É um cachorrinho? Até a cadela sabe o que fazer com o cachorrinho. Ela lambe ele todinho. Nojento, mas faz. Lambe ele todinho até ficar limpinho. E depois, se vem alguém querendo botar a mão nele, ela dá uma picada. Até a galinha sabe fazer. E ela nem sabe o que é amor. E ela sabe fazer. Chega perto de uma galinha, choca com os pintinhos, você vê. Ela sai atrás de você. Cuidar é o terceiro aspecto. Não é só dar a luz, jogar um monte de menino no mundo e não cuidar deles, não amá-los, não cuidar deles. Não se trata só de dar remedinho, hospital, roupinha bonita, colorida, pintada, que custa 100 mil reais. Porque roupa de criança custa mais do que roupa de adulto. Eu nunca entendi isso. Porque gasta menos pano, eu nunca entendi. Mas é mais caro. Sabe por que é mais caro? Vocês sabem por quê? É para dificultar a sua vida, mãe. É para você não aceitar ter filho. Antes a gente morava numa casa que tinha quintal, tinha 10 meninos, ficavam se pegando lá, brincando lá no meio do mato, lá, rolando no chão, comendo terra. Lindo. Chegava em casa, cheio de verme, cheio de bactéria, tudo santo, sem problema nenhum. Tudo lá no quintal. Como que é a sua casa hoje? No seu apartamento de 2 quartos. Um para você, tem 2,5 metros, mal cabe o seu guarda-roupa e sua cama de casal, e outro para todos os seus filhos, e você tem que pagar ele em 20 anos de prestação. Dá para ter família? Dá para gerar muitos filhos assim? Claro que não. É claro que o mundo trabalhou contra a mulher, contra a misericórdia do coração da mulher. Eu não posso ter filho, eu não tenho onde colocar. Não é porque eu não quero, é porque eu não tenho nem onde pôr. A gente passa o dia trabalhando 24 horas, meu marido e eu, para dar comida para esses dois e ainda dar conta de pagar o aluguel ou pagar a prestação desse apartamento que vai demorar 20 anos para poder cobrir. Você sabe o que eu estou falando? O mundo trabalha contra a misericórdia da mulher, da mãe mesmo, contra a misericórdia da igreja. Eu falei, como é que o mundo trabalha contra a misericórdia da igreja? Basta não ter filho para não ter padre, e não tendo padre, não tem assistência. Não tendo assistência, vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Com o tanto de pecado que a gente comete sem confessar? Para o céu é que não é. É claro que falta misericórdia na igreja. Se as famílias católicas não geram filhos e não dão eles para serem padres e freiras, como que vocês querem assistência materna da igreja? Quer um padre a tiracolo? Gere um. Eu fui um padre na minha vida. Gere um vento da sua esposa, um filho que vai ser padre então. Todo mundo quer padre, mas filho da outra. Não, o filho da dona Ana pode ser padre, o meu não. Ô dona Ana, seu filho é padre, né? Ela é franciscana, E como é que é para a senhora? A maior parte da vida eu passei longe dele. E a senhora não sofre não? Sofro, eu sou a mãe dele. A senhora sente saudade? Claro que eu sinto, né? Mas ele está fazendo a vontade de Deus. Eu consagrei para Nossa Senhora, né? E aí se a minha mãe virasse para ela e perguntasse: seu filho vai ser padre? Não, meu não, eu quero meus netinhos. Quer netinho? Produza 2, 3, 4, 5 filhos, 10. Deixa um ser padre, outro ser freira. E os outros 8 vão te dar um monte de filhos, netos, bisnetos. Agora, se você produz um, é claro que você não vai querer dar ele para Deus. Falta misericórdia na igreja? Falta. Porque falta padre. E se falta padre, só é por um motivo. Ou eles não nasceram, ou eles foram abortados, ou as mães estão amarrando ele dentro de casa para ele não sair de casa para ir para o seminário. Alguma coisa vai acontecer.
pequeno falou que queria ser padre. Eu já intimei, dei aqui a profecia, ele, vou brincar um pouquinho ali fora. Porque nós estamos caçando, né? A igreja está procurando, está cedendo. Se alguém diz, eu queria ser padre, então venha. Talvez os meus pacientes, né? Se ele for um sacerdote, você também é uma exceção. Mas tem que ser católico para falar isso, né? E o povo dele também fala assim, quem pode ser padre? Só que todo mundo quer ir na missa no domingo e tem um padre celebrando a missa. Porque se for celebração da palavra, o padre nunca celebra a missa. O padre está lá esgotado, celebrou 4 missas no domingo, não está conseguindo mais nem raciocinar. E a pessoa reclamando, porque o padre nunca celebra a missa. É claro, né? Ele nunca celebra a missa porque você nunca vem na igreja. Não quer saber da vida dele, não quer saber o que ele está precisando ou deixando de precisar, você só quer o que você quer. Então, quer um filho padre, quer padre na sua paróquia, já é um. Tenha misericórdia, para que a igreja tenha misericórdia e a igreja consiga formar padres que preguem sobre Nossa Senhora, que é raiz, fonte de misericórdia. Misericórdia é a última fonte. Eu vou liberar vocês porque vamos por você. Misericórdia materna é a última chamada de Deus à salvação, e é verdade. Sabe por quê? Porque se a mulher não gera os filhos não se tornam padres. Se os filhos não se tornam padres, a igreja não se torna mãe. Se a igreja não se torna mãe, ela não consegue pregar sobre Nossa Senhora. E se nós não conseguimos pregar sobre Nossa Senhora, nós não conheceremos Jesus. Se nós não conhecermos Jesus, nós não iremos ao céu. É simples assim. Nossa Senhora ser dada a conhecer ao mundo tem que ser pela boca de alguém. E esse alguém são os sacerdotes. Mas para que os sacerdotes preguem sobre Nossa Senhora, eles têm que existir. E para que os sacerdotes existam, um ventre tem que gerá-los. E se um ventre tem que gerá-los, tem que ser de uma mulher. E se é uma mulher, depois de tanta ideologia desse século, em que a mulher já não sabe quem é, que não é um útero artificial, mas é uma mulher de verdade, se é uma mulher, ela tem que ter sido educada para isso. Então vejam, nós estamos unidos por um tipo de vínculo de salvação, que se nós não obedecermos a ele, nós não entraremos no céu. Termino com uma frase de Jesus a Santa Faustina, que eu pedia para ele, para esta meditação, e eu disse, mas é isso mesmo, né, Jesus? Está certo. Jesus disse para ela assim, minha filha, tu me dás maior glória pela sua paciente submissão à minha vontade. Paciente submissão à minha vontade. E para ti acumulas grandes méritos que não conseguirias nem com jejuns, nem com nenhuma espécie de fortificação. Você se santificará mais pelo seu amor e obediência. Deves saber, minha filha, que se submetes à tua vontade, a minha, atrairás sobre ti a minha especial predileção. Esse sacrifício me é agradável e cheio de doçura, nele me deleito, ele tem poder. Por que a mulher não está conseguindo exercer autoridade sobre o demônio e sobre o mundo para salvar os seus filhos? Porque a mulher do Apocalipse que eu li, ela está combatendo a serpente para salvar o resto dos filhos. Ela faz isso com autoridade materna. Por que a mulher não está conseguindo ter esta autoridade materna? Porque falta obediência da mulher ao chamado de salvação que foi dado para ela. Vocês são porta de salvação. Deus chamou a mulher para ser um canal da graça. Se ela bloqueia, a graça não chega. Fazer a mulher entender isso hoje na Igreja Católica tem sido difícil. Porque a própria mulher católica está dizendo assim, não dá para ter esses filhos. Não, assim, é difícil. Claro que é difícil. Difícil não é gerar um filho, difícil é educá-lo para o céu. Isso só se faz unida a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.
e a sua mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Com vosso Filho ao envia, abençoai-nos. Agora nós vamos já daqui lá para o bosque